Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem retomar nessa tarde o julgamento de um recurso extraordinário que discute a responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 700 mil pessoas estão presas no país, incluindo as prisões domiciliar. De acordo com a Anistia Internacional, nos últimos 20 anos, o aumento de detentos no país é de 200% e o déficit de vagas ultrapassa as 354 mil. A superlotação dos presídios, as más condições e a falta de higiene foram questionadas por um preso de uma penitenciária de Corumbá, no Mato Grosso. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e entrou com um recurso extraordinário para pedir danos morais ao Estado. O caso começou a ser julgado em dezembro do ano passado, aqui no plenário do Supremo. A Defensoria Pública disse que, ao não garantir as condições necessárias para o cumprimento da pena, o Estado estaria violando o princípio da dignidade humana. Esses dispositivos constitucionais são normas definidoras de direitos fundamentais. Trata-se, portanto, de regras que visam a proteção de um princípio fundamental da República, que é o princípio da dignidade humana. O relator, ministro Teori Zavascki, disse no voto que a questão a ser analisada pela Corte é a responsabilidade civil do Estado de responder sobre ação ou omissão dos agentes, conforme diz a Constituição Federal. Argumentou ainda que é dever do Estado garantir as condições mínimas de humanidade estabelecidas em lei. Considerando que o Estado, que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator. O recurso teve repercussão geral reconhecida e a decisão poderá ser adotada em pelo menos 71 casos de todo o país que estão à espera do entendimento da Corte. O julgamento vai ser retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, e como vimos aí, esse assunto da indenização aos presos é um dos principais temas a serem debatidos hoje em plenário. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que vai explicar para a gente esse e outros processos que estão na pauta do plenário da STF hoje. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Bom, a Carla já explicou um pouquinho, né? Mas como esse caso começou, como se fundamentou e qual foi a decisão do Tribunal de Justiça local que negou direito à indenização? A história começa com um preso condenado a 20 anos de reclusão e que, durante o cumprimento da pena, ele alega sofrer esse dano moral e pede o pagamento pelo Estado em razão da omissão e diante das condições de falta de higiene e falta de saúde, inclusive, e violação de vários direitos fundamentais. Ele pede o pagamento de um salário mínimo, uma pensão de um salário, enquanto perdurarem esses sintomas, né, esses problemas, durante a sua execução da pena. Então, o caso começa na primeira instância e esse preso, esse condenado, acabou tendo negado em primeira instância pelo juiz o pedido de indenização. O Estado entendeu que, na verdade, o juiz entendeu, ao sentenciar, que o Estado deve garantir as condições de funcionamento e de existência do sistema penitenciário e que não fazia jus o direito a esse dano moral alegado pelo preso. Contra essa decisão, houve a interposição de recurso para o Tribunal de Justiça na segunda instância, que, embora tenha confirmado essas condições subhumanas, essa superpopulação carcerária, entendendo que havia efetivamente condições mínimas de higiene e de saúde no estabelecimento penal, manteve a decisão de primeira instância, confirmando, portanto, que esse condenado não teria o direito à pensão que se pleiteava. E foi justamente contra essa decisão do Tribunal de Justiça, que, embora reconhecendo a superpopulação carcerária e todos os problemas existentes na penitenciária de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, que veio o recurso extraordinário para que essa questão seja decidida aqui no Supremo Tribunal Federal.
Essa decisão foi pela improcedência, portanto, e aqui no Supremo, a ideia é justamente verificar se procede o pedido por dano moral em razão dessa omissão do Estado ou se efetivamente, como já decididos na primeira e na segunda instância, o condenado não tem direito a dano moral em razão dessas circunstâncias em que ele está sendo submetido durante a execução da pena. Karine, em que consiste essa chamada reserva do possível? Essa reserva do possível, ela trata de um mecanismo de defesa do próprio Estado. É aquela famosa lei do cobertor curto. Então, quando a gente fala nos direitos sociais, o direito à saúde, a rigidez sanitária, ela é um direito social que deve ser prestado pelo Estado e nós somos os credores dessa prestação. Mas, como todos os direitos sociais, como a moradia, a saúde, a educação, o lazer, a assistência aos desamparados, esses direitos que devem ser prestados pelo Estado são direitos muito onerosos e que encontram uma limitação no orçamento do próprio Estado. Então, o Estado, na maior medida possível e considerando esse princípio da reserva do possível, ele vai buscar atender aos direitos fundamentais de uma forma eficaz, mas nem sempre consegue fazê-lo. E para o Tribunal de Justiça, veja, o Estado não teria disponibilidade de orçamento suficiente para garantir essas condições a esses condenados e, portanto, o direito de indenização não poderia ser pleiteado justamente por conta desse fator econômico limitador da prestação desses direitos sociais. Então, essa é mais um mecanismo de defesa do próprio Estado do que a caracterização de uma situação da realidade dos presídios brasileiros, né? Qual o resultado provisório do julgamento aqui no STF? Esse julgamento, ele foi iniciado logo no finalzinho do ano passado. Me lembro até, inclusive, que um assunto bastante polêmico foi iniciado quase no apagar das luzes de 2014 e foi um tema um pouco discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele começou em dezembro do ano passado, o ministro Teori Zavascki, relator, já proferiu o seu voto e o ministro Gilmar Mendes acabou acompanhando, mas eu tenho a impressão de que o ministro Gilmar Mendes ainda deva votar, né, porque ele apenas sinalizou que estaria votando com o ministro Teori Zavascki. E aí o ministro, ele entendeu que efetivamente havia uma omissão do Estado e havendo essa omissão e gerando um dano a uma determinada pessoa e existindo nexo de causalidade entre o dano e essa omissão, haveria o dever de indenizar por parte do Estado. Tudo isso estaria baseado na responsabilidade civil prevista na própria Constituição para garantir a indenização a esse preso. Aí uma situação que é interessante a gente lembrar, Érica, que nesse caso, como é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, embora exista na Justiça 71 processos sobrestados, isso, caso venha a ser julgado procedente e haja o pedido de indenização, isso acaba gerando um efeito multiplicador muito grande, porque acaba criando um precedente na Suprema Corte. Então, como você mesmo disse no início, trata-se de um julgamento que realmente vai dar bastante discussões no plenário do Supremo Tribunal Federal e é, sem dúvida, o grande destaque dessa semana. Tá ótimo. A gente volta a falar do plenário no próximo bloco. Só te peço um minutinho, a gente já volta. Okay. O Supremo Tribunal Federal deve também analisar nesta tarde diversos mandados de segurança contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que declarou a nulidade das nomeações de servidores em comissão sem concurso. Ao todo, são 14 processos sobre este tema na pauta. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, vai explicar também para a gente esse assunto. Karina, todos dizem respeito à nomeação de servidores da Paraíba? Servidores nomeados para cargos em comissão. É uma petição e 13 mandados de segurança, todos eles da relatoria da ministra Carmen Lúcia, e a discussão envolve uma decisão do CNJ que teria declarado como inconstitucionais essas nomeações para os cargos em comissão, embora houvesse uma lei fixando uma limitação de número de servidores comissionados que poderiam ser efetivados nessa condição, e determinou ainda ao CNJ que o Tribunal de Justiça efetivasse a exoneração de todos os servidores, inclusive dos impetrantes dos mandados de segurança. Segundo o artigo 5º dessa legislação do Estado, haveriam 100 cargos para serem nomeados em comissão e cargos não de livre nomeação, como diz a Constituição, mas estabelece quais cargos seriam destinados a esses cargos em comissão, e foi justamente nesse sentido que o CNJ entendeu que essas nomeações seriam inconstitucionais e determinou essa exoneração por violação da própria Constituição e a violação do princípio que, desde 1988, é a regra para o ingresso
ingresso no serviço público brasileiro, que é o chamado princípio do concurso público. Havendo uma extrapolação dos limites previstos na lei, haveria a violação da Constituição e, portanto, a decisão do CNJ em todos esses casos, que agora são questionados no Supremo, nesses mandados de segurança. E esses servidores exonerados, eles já foram exonerados, esses comissionados? Então, quando o CNJ fez essa determinação e tomou essa decisão de exoneração e comunicou ao Tribunal de Justiça para que o fizesse no prazo de 60 dias, foi impetrado aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação cautelar e a ministra Carmen Lúcia acabou concedendo uma liminar nessa ação cautelar para suspender os efeitos da decisão do CNJ. Então, portanto, os 100 servidores comissionados que para o CNJ foram nomeados de forma inconstitucional, ainda continuam trabalhando porque a liminar não foi cassada. Hoje, os ministros devem decidir o mérito desses mandados de segurança e, definitivamente, se esses servidores permanecem ou se a decisão do CNJ, que, pelo critério que ele foi criado, pela emenda constitucional número 45, teria ou não, se o CNJ teria ou não extrapolado os seus limites, as suas competências, as suas atribuições previstas constitucionalmente e teria invadido uma área jurisdicional ao decidir por essa inconstitucionalidade. Então, eles continuam trabalhando, mas por força de uma liminar. Hoje, no mérito, essa liminar pode ser confirmada ou pode ser derrubada a depender do resultado. E qual o principal argumento para a manutenção desses servidores? O principal argumento é de que esses servidores eles estariam, haveria uma previsão legal para essa contratação e que não haveria qualquer tipo de, vamos dizer assim, de violação à própria Constituição. Então, nesse caso, os ministros devem analisar justamente se houve ou não a violação constitucional. E essa lei da Paraíba, ela está sendo questionada no STF? Ela é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi questionada pelo Procurador-Geral da República. E ele diz, e ataca justamente o artigo 5º dessa legislação estadual, no que ela teria previsto esses cargos comissionados apenas para cargos de chefia, direção e assessoramento. Ao contrário do que a Constituição prevê como exceção ao princípio do concurso público, a possibilidade de contratações para cargos comissionados de livre nomeação e exoneração. Então, teria havido uma limitação muito maior do que a previsão constitucional para a criação desses cargos em comissão. Então, leva-se em consideração a regra, princípio do concurso público, a exceção, uma contratação de forma excepcional para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e o questionamento da lei do Estado da Paraíba, que cria a possibilidade de cargos comissionados apenas para determinadas situações, cargos de chefia, assessoramento ou de direção. Assuntos muito importantes hoje, então, para sendo discutidos no plenário, né? Bastante, sem dúvida alguma, e além desses, ao todo são 29 processos incluídos na pauta, claro, 14 sendo do mesmo tema, mas outros temas também bastante interessantes que devem movimentar a Suprema Corte nessa quarta e quinta-feira. E daqui a pouco tem o direto do plenário, Carina Zuccoloto, junto com o Cadu, vamos estar lá apresentando todos os processos que estão na pauta, né? Daqui a pouco às 14 horas. Ok, obrigada pela participação, até uma próxima.